quando que a China se desenvolveu? Quando? Fez a Revolução em 1949. A China, ela... O que você tá falando do... Revolução Comunista. Meu Deus do céu. O maior genocídio da história, meu irmão. Mao Tse Tung fez o maior genocídio da história, o cara defende. Não vem com... Ó, mas peraí. Peraí que ficou uma coisa pendente. Peraí. A China, ficou uma coisa pendente. Desenvolve quando ela começa a abrir por pleno emprego. Você tinha uma mão de obra barata. O crescimento na época do Mao já era mais de 5, 6, 7% você tem ao ano. Dados da onde? Do governo. O pega as instituições. Não é. Pelo amor de Deus. Pega as instituições. As instituições globais. Você tá me dizendo que a China do Mao Tse Tung cresceu? Crescia. E por que as pessoas morreram de fome? Oi? E por que as pessoas morreram de fome? Não, isso foi antes. Não, mas teve morte. Veja, ô Lucas, teve morte. Ai, bom demais. Teve morte, mas a questão é, ela está se desenvolvendo agora porque ela abriu a economia, mas não abriu a política. E eu queria falar sobre o pleno emprego. Foi. Puta merda, Deus. E aí? Vamos lá, tudo bom? De novo, bom? Você já se apresentou, né? Já me apresentei. Cara, primeiro eu vou começar com uma coisa que eu não ia esperar, que ia concordar com você. Realmente acho que a gente não tem que ficar só na superfície dos temas. Acho que tem coisas que a gente só consegue discutir aprofundando e falando de como esses problemas estão enraizados. E aí eu concordo de certa forma que a vida para a maioria dos brasileiros é difícil. Isso não é uma coisa desse governo, nem só do anterior, é uma coisa que está enraizada. E aí pode dar percepção para a maioria das pessoas que a maioria realmente está na dificuldade, pode até acreditar, e aí com diagnóstico errado e às vezes promessas erradas, que é o que a direita faz, de que o país está quebrado por causa disso. O diagnóstico certo é que a gente não é um país pobre, a gente é um país rico pra caramba. Um país pobre. Um país que tem muita pobreza, mas é a diferença. Um país pobre. Não, a gente Como que você define um país pobre? Um país pobre é um país que não produz riqueza. A gente é um país que produz muita riqueza, só que essa riqueza é mal distribuída. Então a questão é que existe um abismo social aqui que é enraizado. O que define um país pobre e um país rico é um negócio chamado, isso aí é economia básica, tá? PIB per capita e renda per capita. Essas são as estatísticas que vão definir se o país é rico ou pobre. O PIB per capita do Brasil é ridículo. Nós somos abaixo de diversos países. É uma questão de distribuição. E a renda per capita nossa é ridícula. Mas a questão não é a riqueza produzida, é a riqueza distribuída. Você está concordando comigo? Quem acumula a riqueza na mão dos grandes empresários? A estrutura, o sistema burguês, o capitalismo que está em vigor. Qual o governo que os banqueiros mais lucraram? Cara, independente de governo... Qual governo? Responde. Primeiro, eu não tô aqui pra... Lula, capitalismo de Estado. Mas Lula nunca rompeu com o capitalismo. Favorece grandes empresários. Lula nunca propôs romper o capitalismo. Por isso que eu tô falando que para problemas enraizados, a gente precisa de soluções enraizadas. Você votou nele? Contra o Bolsonaro, eu votava até na minha avó, eu votava até na sua mãe. Mas sabia que os resultados econômicos eram melhores no governo Bolsonaro? Melhores pra quem? Aí que depende. Superávit. É que não é à toa. Superávit 54 bilhões. Cara, vou voltar pra China. Mesmo com pandemia. O superávit é bom pra quem? O Bolsonaro conseguiu entregar um superávit mesmo com pandemia pro Brasil. Ele falou da China que cresce tendo... Ele falou da China que cresceu tendo um déficit enorme. Você não gosta da China porque é governada pelo Partido Comunista? Eu vou dar um exemplo que você gosta. Você gosta dos Estados Unidos? Você gosta dos Estados Unidos? China? A Meca do desenvolvimento. Eu gosto dos Estados Unidos. Qual que é o déficit anual dos Estados Unidos? É um país rico. Uma coisa. É um país rico porque investe, o Estado investe, despeja bilhões de dólares para que a economia se desenvolva. Posso falar? Impõe austeridade aqui, corte de gastos aqui no Brasil. Um país rico, ele tem dívida maior. A gente vive num sistema onde só meia dúzia de parasitários estão acumulando renda enquanto a maioria está na miséria. Você vai deixar... Enquanto isso não for enfrentado pela raiz, e esse tipo de... Você votou no Lula, que enriquece banqueiro. Aí você vem me falar esse papinho furado. Banqueiro é quem manda, cara. Você vem falar... No capitalismo quem tem poder econômico, que o Lula enriqueceu eles? Controla o poder político. Por que o Lula que você votou enriqueceu eles? Como enriqueceu eles? O banqueiro já sempre foi rico. Foi no governo Lula, quem tem dinheiro sempre mandou nesse país. A diferença é que vocês lutam para que isso continue. Quem é amigo do rei? Vocês apostam a solução errada em outro lugar. O contrário. Vocês fazem um diagnóstico falso. Um monte de promessas simples, demagógicas. Que exista igualdade de competição. Hipocrisia, falso moralismo. Aí, ad hominem de gente que não tem argumento. Eu não tô falando de você, eu tô falando da direita em geral. Você tá falando que eu defendo, não sei o que, não ataco argumento. Trocou?